E aí, gente, tudo bom com todo mundo? Vamos lá. Hoje eu parei minha vida para ler algo que definitivamente explodiu minha cabeça. Eu tô falando do Ninféias Negras, quadrinho francês. Ele é baseado nesse livro que vocês estão vendo aí na tela, que é do Michel Boussy. Vamos lá, né? A principal função de qualquer obra, né, filme, livro, etc., de investigação policial é que tu não consiga chegar na resposta. Porque, cara, vamos lá, né? Por mais que seja legal ok, descobrir quem é o assassino, se tu descobre exatamente o que é, talvez o autor não tenha feito exatamente o seu trabalho da forma que ele tem que fazer. Mas eu acho que, ok, ele tem que te enganar, mas ele tem que te enganar com elementos que tu talvez fosse conseguir chegar na resposta. Aí eu fui lá dar uma lida em tudo que era review, que tu pode imaginar, do livro original francês, né? Até porque eu queria comparar o livro com a adaptação para quadrinho. E, cara, o principal comentário de todo mundo é: que autor desgraçado. Porque ele conseguiu escrever uma obra que não tem como tu descobrir. Assim, eu imagino para quem leu o livro, é impossível tu saber o assassino e a motivação do final. Não tem como. Mas aí no caso da adaptação de quadrinho, a tua chance de acertar o final, ela sobe coisa de 2%. Então eu diria que eu tinha 2% de chance. Porque, cara, é muito bem bolado. Galera, olha só. Esse vídeo, tá? Ele é uma publi, porém eu tenho que falar para vocês vão acompanhar lá por fevereiro, ele vai entrar nos meus melhores do ano, tá? É muito difícil ele não ter vaga, porque, cara, é muito disputa de cabeça. Sei lá, desde Clube da Luta, Sexto Sentido, obras assim que tu não tem como prever o final, eu não era tão surpreendido, tá? Mas antes da gente falar do Ninféias Negras especificamente, eu vou trazer uma análise do roteiro que talvez vocês não encontrem em outro canal e eu acho que vai ser interessante para a gente entender exatamente por que o final é tão impactante e por que de fato esse quadrinho merece uma vaga em lista de melhores do ano. Mas antes disso, deixa eu falar do seguinte, esse mês é o mês de aniversário da QS Comics, né? As primeiras publicações da editora foram lançadas em dezembro, então exatamente agora o Ninféias, ele tá com o valor daquele desconto clássico de pré-venda de 30%, e vocês sabem que a QS, ela leva um tempo pro quadrinho ter um desconto maior. Então, gente, quero ler um gibi inacreditável lançado em 2025 e eu quero ler ainda em 2025. Ok, o gibi tá com 30%, apesar de tudo, tá com 47%, quadrinho absurdamente elogiado, né, do Jorge Lafebre, é basicamente um romance, que ele é contado ao contrário, e deixa eu trazer alguns spoilers. Na verdade, no momento que vocês estão vendo esse vídeo, a QS liberou mais uma lista de quadrinhos em promo, então tem, por exemplo, o Western, da mesma dupla lá do Torgal, outro muito legal é o Blue in Green, que é um quadrinho de terror da QS, inclusive vencedor do Eisner. Gente, a arte disso é um absurdo, assim, em tantos níveis. Você sabe que isso aqui é uma publi, mas é uma publi do bem. Cara, a gente tá falando de uma das editoras com a melhor curadoria do mercado brasileiro. Quando eu falar de Ninféias, vocês vão ficar apavorados. Mas então, essa semana ainda entra em promo o Mestre das Armas, que é outro quadrinho fabuloso. Tem também o Detetive Cósmico, que junta o Davi Rubin com o Jeff Lemire, que é um quadrinho lá Jack Kirby, sobre uma investigação da morte de um deus. Tudo isso que eu tô comentando, vocês vão acompanhar aqui na descrição do vídeo e também nos grupos de promoção, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E acho que agora a gente pode falar do Ninféias. Aqui a gente tem uma obra que ela consegue juntar dois elementos. Sim, é uma trama policial bizarramente bem escrita, assim, é um absurdo, tanto é que o livro original vendeu bilhões de cópias, né, e rendeu uma adaptação para quadrinhos de tão legal, mas ao mesmo tempo a gente está falando de uma história que tem aí um elemento cultural. Toda a trama se passa em Giverny, que é onde o pintor francês Monet, né, o pai do impressionismo, foi lá e pintou boa parte das suas grandes obras e viveu a maior parte da sua vida. Então essa questão ela orbita a trama como um todo, mas o ponto principal aqui são três mulheres, tá? É uma menina de 11 anos, que é uma pintora e sonha em vencer um concurso de pintura. Tem uma professora, que é uma professora safadinha, que ela tá doida para trair o marido. Tem uma idosa, que ela vê tudo o que está acontecendo de treta na cidade de cima da sua janela e, sabe, do nada, numa cidade super pacata, acontece um assassinato brutal onde um cara que coleciona artes e tem várias amantes acaba morrendo, né? O cara que tá justamente na capa ali morto, né? Só que, gente, o cara tomou uma facada, ele tomou uma pedrada na cabeça e afogaram o coitado no rio. A partir daqui, eu contei tudo que eu posso que, ok, não vai estragar a trama nem nada. Ao longo da história, né, a gente acompanha dois detetives que estão ali para tentar entender quem é o grande assassino, porque afinal, né, se o cara tinha várias amantes ao mesmo tempo, será que de repente foi o marido raivoso? E tem um cão chamado Netuno
que ele tá o tempo todo para lá e para cá, né? Ele é a única testemunha viva do tal do assassinato. Galera, então, é complicado, porque, como eu falei, né, tudo se define nesse quadrinho pelo final, sabe? Só que o que é interessante aqui? Sim, é uma trama milimetricamente bem estruturada. Eu fico imaginando o Michel Bussy, né, o autor, com várias... Sabe aquele meme do cara com várias linhas e pontos interligando e tentando estruturar tudo de uma forma que o leitor não perceba o truque que ele tá criando. Então isso, pô, é um baita mérito. Esse cara, pra você ter uma noção, ele tem toda uma bibliografia, né, de obras de ficção lá na França. Ele tem, inclusive, um livro sobre como criar suspense. Tipo, ele é muito habilidoso, é um autor consagrado por lá. Só que, galera, beleza, se Ninféias Negras fosse só uma história onde, nossa, como o autor conseguiu articular muito bem tudo ao ponto de surpreender o leitor no final, palmas, tá, isso é legal. Mas o grande ponto aqui é que quando a gente tem a revelação final de quem é o assassino, qual é a motivação, o que exatamente aconteceu, isso desenvolve os personagens de um jeito que tu fica, meu Deus do céu. Tinha toda uma história se passando ao longo do quadrinho e eu não fazia a mínima ideia. E tu aí do outro lado, assim como eu, a gente só curte uma história quando nós criamos uma relação com os personagens. E a grande sacada do livro é essa, sabe? Tu vai acompanhando todos os protagonistas até chegar no final e, ok, agora eles são personagens inclusive diferentes por conta do final. Falando sério aqui, eu desafio você do outro lado que ler Ninféias Negras, você vai descobrir o final antes de todo mundo, sabe? Porque eu li vários reviews do livro, tá? Não li nenhum review do quadrinho, mas eu li reviews da obra original e o principal ponto de todo mundo é, cara, não tinha como chegar no final, mas quando chegou no final eu me dei conta que, ok, até tinha como, mas era muito improvável. Inclusive, o Fred Duval e o Didier Cassegrain, eles estão de parabéns, os caras criaram uma grande adaptação, né? Vocês podem ver até que a própria estética, né? A colorização do quadrinho, ela tá aqui para justamente imitar a estética das obras do Monet, e como eu falei no começo, gente, o fato deles trazerem para uma mídia visual a obra do livro te dá um pouquinho mais de chance de entender o que está acontecendo. Porque eu imagino que, como eu falei, quem leu no livro, cara, é impossível saber o final. Tá, uma nota de 0 a 5 pra Ninféias Negras. Gente, de 0 a 5 é 12. É muito, muito absurdo, como eu falei. Principalmente por isso, tá? Eu já li muita história bem bolada que no final tu, eita, nossa, que surpreendente, tá? Mas não é só isso. É um final que desenvolve os personagens ao ponto de tu se apegar mais ainda a eles. Cara, chegou no final, eu tava emocionado. Eu tava tipo, meu Deus, tem uma história gigante por trás disso aqui. E eu não tinha me dado conta. Lembra então que esse programinha é um jabá do bem, tá? Os links estão aqui embaixo, tanto do Ninféias Negras, ó. Você pode inclusive dar um presente de Natal para um parente. Olha só, vou te surpreender. Aí a pessoa vai realmente ficar surpresa. Tem também os outros quadrinhos que eu comentei que já estão em promo, tipo Apesar de Tudo com 47, Blue and Green, que é muito, muito bom, um quadrinho de terror. Esse western, que é, cara, um absurdo. Quem gosta de western vai ficar apaixonado. No mais, vocês podem acompanhar tudo isso nos grupos que estão aqui embaixo, WhatsApp, Telegram. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo like. Fica essa forte recomendação do Ninféias Negras e é isso, tá? Valeu, valeu.